Olá, gente. Vamos colocar aqui. Tudo bom com vocês que estão aqui me acompanhando, que irão me acompanhar depois? Hoje vamos falar de fome. Quem tem fome agora, meio-dia? Uma live que fala de fome no horário de fome. Pelo menos assim, convencionalmente, para a maioria das pessoas. Então, vamos entender o que é a fome emocional, que é tão importante para que a gente saiba colocar as coisas no lugar que pertencem, né? Como isso é super significativo. A gente muitas vezes vai vivendo meio que no automático e somos profundamente direcionados, né, pelas nossas emoções e por isso, muitas vezes, por sermos direcionados pelas nossas emoções, a gente não consegue compreender o que fome emocional é essa que nos envolve, né? Que fica ali nos envolvendo. Então, quando a gente fala de fome emocional, não tem como a gente não se remeter a uma coisa chamada falta, né? Quando a gente está com fome de verdade, de comida, né? Fisiologicamente falando, fisicamente falando, a gente sente falta de algo. Tanto que a gente vai buscar alimentos para nos nutrirmos, não é isso? Aí a gente às vezes come direitinho, às vezes a gente não come direitinho, né? Tem até a fome emocional ligada à própria comida, os vários aspectos que estão envolvidos ali da comida e as compulsões alimentares, por exemplo, né? Falando de comida, de fome, né? Mas existem outras fomes emocionais das quais nós vamos conversar hoje aqui, para que a gente entenda aonde que está a falta. Porque quando a gente fala de comida, né, a gente muitas vezes usa comida para camuflar essas emoções, essas experiências, essas situações, esses conflitos, esses desconfortos que a gente vai vivendo na vida natural, né? Então, diversos fatores emocionais podem ser gatilhos para usar a comida de uma forma não satisfatória. Só que eu vou falar aqui rapidinho sobre a fome emocional da comida, mas aqui a gente vai conversar sobre que fome emocional é essa. Quais são as suas fomes emocionais, né? Quais são? Porque existem várias, não só a comida. Isso é que é importante a gente entender. Por isso que eu botei esse título para provocar, sabe? Não é uma coisa ligada só à questão alimentar, mas é metaforicamente daquilo que eu me alimento. Porque quando eu vou me alimentar, como eu acabei de falar, quando eu sinto fome de comida fisicamente, essa fome é uma falta. Algo está me faltando, algum nutriente. Eu preciso nutrir o meu corpo físico para ele se manifestar, para ele se expressar, para ele funcionar. Então, muitas vezes a gente usa a comida para camuflar esses aspectos emocionais que estão vinculados a faltas, né? E a gente acaba usando a comida dessa maneira, né? Por exemplo, muitas vezes a gente se alimenta em função de estresse que a gente vive, sentimentos confusos, a gente se alimenta para comemorar, a gente se alimenta para recompensa, a gente não controla muitas vezes o impulso de comer, né? A fome diante de uma situação difícil, às vezes ela surge, às vezes ela é suprida, né? Ih, falei errado. Ela é suspensa, lembrei. Ela é suspensa, então muitas vezes você perde a fome, né? Às vezes a gente tem vontade de comer alimentos específicos também, aí a fome está sendo usada aí nessa forma, né, de suprir uma falta, que a gente fala das emoções. Ansiedade está ali inserido também para comer. Às vezes a gente come muito rápido, né, parece que vai engolir a comida. O que tem por trás disso? Um sentimento de prazer, muitas vezes, e de alívio quando come, mas também posteriormente uma culpa que se sente.
E a gente se arrepende muitas vezes de coisas que a gente come. Então isso são coisas relacionadas ao comer que acaba se tornando uma resposta para lidar com essas situações conflitivas. Uma coisa é a fome emocional, a outra são as compulsões alimentares. Então os sentimentos, eles não são a causa dessa fome emocional, mas a maneira inadequada, né, de lidar com esses sentimentos. Então, qual que é, eu pergunto para você, a sua relação com a alimentação, né? Fiz essa palhinha aqui, uma coisa rápida, dá para fazer uma live de 1000 horas sobre isso, né, da fome emocional, de usar o alimento, que o que tem por trás, a gente sempre tem que associar a palavra falta. É muito importante que a gente entenda isso. Então tá me faltando nutrientes, tá me faltando alimento para que meu corpo continue sobrevivendo, igual a água, né? Tudo é alimento, tudo que eu insiro. Só que a fome emocional que a gente vai conversar aqui hoje, ela fala de outras formas de usar a emoção para alimentar, metaforicamente falando, estas faltas. Porque tudo que tem falta, eu quero suprir. Não sei se vocês já leram esse livro aqui, A Parte que Falta, e depois tem A Parte que Falta Encontro Grande Ó. Não vou falar dele aqui na live não, só tô mostrando. Ele é assim, sabe? Tem umas imagens e bem tranquilo. Eu várias vezes aqui no meu consultório, eu sento meu cliente aqui na minha frente e dou o livro para ele ler. Porque quem é que não tem falta? Quem é que não tem lacuna? As angústias, os medos, as tristezas, as raivas, as feridas emocionais que são instaladas dentro de nós, desde o momento que a gente está na barriga da nossa mãe, e a gente pode até para trás também, se assim a gente entender e quiser, existem muitas faltas. Por isso, essa sensação de que nunca é o suficiente, essa sensação de que nunca a felicidade nunca chega, né? O bem-estar. Eu sonho em ter um namorado, por exemplo, uma namorada, tanto faz, não importa o homem ou mulher, tá? Uma pessoa, sonho em ter uma pessoa, uma parceria pra mim. E aí eu conheço alguém da match, a gente vai lá e coração pra lá, coração pra cá, e daqui a pouco começa a vir as faltas, a pipocar na relação. E isso é normal. Então, essa fome emocional que eu tô falando aqui, ela fala do que eu tenho falta. E por que usar a palavra fome emocional para falar dessas faltas? Porque as faltas, elas são provenientes dessas feridas emocionais que vão se instalando ao longo da vida, que vão influenciando as nossas escolhas, as nossas tomadas de decisão, as nossas posturas, os nossos comportamentos, e que são dores do passado que a gente carrega na alma. Nós carregamos essas dores na alma. Então, a gente está nessa vida como aprendiz, né? Como aprendiz porque a vida é uma escola. Até porque a vida é o reflexo daquilo que a nossa alma deseja e impulsiona. Com tudo que chega para nós, é a nossa alma que lança na vida, lança aí no entorno, para que a gente receba aquelas experiências, aquelas relações, para o aprendizado se instalar. Então, a vida é ter consciência de si. E ser consciente é ser amor, é expressar amor. Canso de falar isso aqui nas minhas lives, né? Então, da onde que vem a fome emocional? Do que você tem fome emocional? Do que você sente falta? Então, muitas vezes na nossa vida, a gente vai depositar em pessoas, vai depositar nas comidas, vai depositar em atitudes, comportamentos, pensamentos. Essas feridas emocionais que a gente tem uma dificuldade gigante de querer acessar. E aonde que isso chega? Em processos depressivos, na própria depressão, em medos, em pânico, desenvolvimento de comportamentos panicosos, inclusive o desenvolvimento do pânico como uma patologia. As raivas completamente desequilibradas e sem controle, de pessoas irracíveis. Então,
tudo isso que a gente vê, a ansiedade crônica, porque ter ansiedade, eu tenho ânsia de ter as coisas. E como eu tenho ânsia, é normal ter ânsia. Só que como eu lido com a ansiedade, eu não sei, eu não aprendo. E aí dá o quê? Dá conflito, dá confusão. Porque tudo é proveniente dessas dores emocionais que nós temos e carregamos dentro de nós, que são essas feridas emocionais que vêm de algum lugar. E não tem como a gente não olhar para a origem. A gente não olhar para quando a gente era criança e a gente teve, muitas vezes, uma falta gigante daquele homem que representa o nosso pai, que nos deu a vida, daquela mãe que representa, daquela mulher que representa aquela mãe que nos deu a vida. Pais, seres humanos que muitas vezes foram ausentes, muitas vezes foram e são imaturos, ou foram ou são imaturos, muitas vezes desconhecemos, que tem uma história aí por trás deles também. Então, quando estou na barriga da minha mãe, eu recebo tudo que a minha mãe sente e pensa. E os registros que eu faço ali dentro são os mais variados possíveis. O próprio nascimento, o próprio parto, ele já tem registros ali que nos marcam, né, em comportamentos e dificuldades depois ao longo da vida. Na infância, na adolescência, na vida adulta. Depois, todas as experiências que eu vivo quando eu sou criança, das milhares de faltas que eu vivo, que são normais. Só que nós não sabemos lidar com isso. A gente não tem uma educação voltada para este ensinamento específico. Da quantidade de conteúdos gigantes de faltas e faltas e faltas homéricas que a gente tem. Na live passada, que eu falei do espelho, espelho meu, diga se existe alguém mais bela do que eu, e eu disse, sim, existe, né? Diferentemente lá da rainha má, que queria que o espelho dissesse para ela que não, você é a mais linda de todas e blá, blá, blá. O que tem ali? Tem uma falta. Aí eu falei da estética, desse crescimento gigante que a gente vê, né, desses tratamentos da estética. Eu não estou fazendo apologia contra isso, gente, por favor, tá? Não entendam diferente disso. Mas o que eu estou mostrando para vocês é a necessidade, a importância da gente parar para pensar o para que eu quero fazer determinada coisa. Não tem problema nenhum da gente querer fazer harmonizações estéticas, desde que isso não me dê, por exemplo, eu vou lá, peço para minha linda querida amiga Cristina, que faz trabalhos maravilhosos com isso, a amiga da minha filha também, Amanda, que também faz trabalho maravilhoso de harmonização facial também, e aí eu vou e quero, né, botar um negocinho aqui, um negocinho ali, arrumar aqui, papá, tá, eu quero. Fui lá e fiz, e aquilo precisa me fazer bem. Mas aí a gente vê pessoas que o trabalho foi perfeito, o trabalho foi assim, bonito, bem feito, com profissionalismo, com harmonia mesmo, sem deixar aquele exagero. E a pessoa olha no espelho e não gosta. E acha um negócio aqui, outro ali. Por quê? Porque ela não está familiarizada com ela. Porque tem uma falta. Nunca vai ser o suficiente. É isso que a relação com essas terapias, com esses recursos, eles se tornam às vezes patológicos e conflituosos, porque a pessoa está vibrando na falta, como se tirar umas ruguinhas aqui, eu não quero isso aqui, quero ficar mais linda. E qual o problema da gente ter esse desejo? Nenhum, desde que eu aceite. E saiba que aquilo vai voltar um pouquinho também, a gente vai envelhecendo, não tem como. E aquilo não se torne algo que me controle, ou que eu olhe e comece a reclamar, e a não gostar, e a ver um defeito aqui, outro ali, porque tem que ter a perfeição, e perfeição não existe. Por quê? Porque tem uma falta, tem feridas emocionais que precisam ser vistas, olhadas, tratadas. Gente, nesses anos todos trabalhando como psicóloga,
como orientadora profissional, consteladora familiar e renascedora, que são os instrumentos que eu mais utilizo na minha prática de desenvolvimento de pessoas, né, terapeuticamente. É muita gente com muita falta que chega, das mais variadas possíveis. E o recurso do lado externo, ele nunca é o suficiente. Porque o recurso do lado externo, ele é recurso. Ele é uma estratégia, ele é uma ferramenta, ele é uma técnica que agrega neste processo de autoaceitação. E eu só consigo ir trabalhando a minha autoaceitação, a minha autoestima, né? Olhar e falar, não precisar de um espelho para dizer espelho meu, diga quem é mais bela do que blá blá blá. Igual da live da semana passada, eu não vou precisar isso. Eu vou olhar e vou olhar para a minha alma, nos meus olhos. E aí eu vou ver coisas que eu não estou muito feliz, eu vou ver coisas que eu estou muito satisfeita e eu vou me equilibrando. Eu vou me elaborando, eu vou me trabalhando, eu vou acessando esses conteúdos dessas faltas para justamente poder transformá-los. Esses conteúdos que nós carregamos quando a gente tem uma criança dentro de nós, a nossa criança vive dentro de nós. Aqui pulsa dentro de nós a nossa criança, totalmente. E aí ela é cheia de carência. Eu tava conversando com uma amiga hoje, ela falando, mas a minha criança é carente. Eu falei, a minha também, a de vocês também, a nossa criança é carente. E aí, quem precisa cuidar da criança carente que tem dentro de mim? A adulta. Não dá mais para esperar de pai e mãe. E nós fazemos isso com muita frequência, o tempo todo. A gente vai delegando para o externo, para o parceiro, para a parceira, para o amigo, para a amiga, né, para um familiar, para um sócio de trabalho, para pessoas, né, assim, professores e terapeutas, sei lá. A gente sempre vai delegando para fora a responsabilidade desta nutrição, deste preenchimento dessas faltas e dessas lacunas. Então a gente vai crescendo com fomes emocionais gigantes. Aí a gente não consegue ser feliz e se sentir com êxito e trazer o êxito para nós na vida pessoal, na vida familiar, na vida social, na nossa própria construção da nossa espiritualidade, que a gente vai delegando para fora, na nossa vida profissional. Falando em vida profissional, eu e Elaine Poltronieri, minha querida amiga, parceira, querida de trabalhos online, faremos agora, dia 8, né, um workshop Sucesso na Profissão. E o que vai abordar esse workshop? Vocês vão poder entrar em contato com aquilo que falta. Se eu não me considero uma pessoa que tem sucesso profissional, seja ele em que nível for. Então, todo o trabalho sistêmico, todo o trabalho terapêutico, ele tem como proposta trabalhar com essas fomes emocionais. Outro dia eu estava ouvindo uma cliente minha que a gente estava trabalhando justamente um mal-estar que surge de uma questão emocional, de uma emoção que brota. E aquilo é de uma intensidade que não corresponde à situação que ela está ali vivendo. É over, é um dramalhão mesmo. Não estou criticando não, tá? Isso é sério e isso é verdadeiro. Então tá aqui a situação, a expressão e resposta emocional, ela é além daquilo. E aí o que a gente entende? O que tá por trás. Não é essa situação que é a problemática X. Ela só foi um gatilho para... Por que tanta intensidade? Por que tanta emocionalidade? Porque tem uma ferida emocional que precisa ser vista, acessada. E essas feridas estão lá, na origem. E aonde que é a origem da gente? Na criança, no bebê. E nós adultos, né, precisamos entender que a gente é o único que pode nos salvar. Não tem espelho para me dizer que sou mais bela, que só sou eu a bela, como eu falei na semana passada, na live da semana passada. Não tem recurso que estique aqui, estique ali, que tire aqui, que tire ali. Um terapeuta que trabalha isso, uma constelação familiar, por exemplo, ela não supre. Tudo isso que eu estou falando são técnicas, recursos, estratégias que a gente busca para trazer um conteúdo à tona que eu, adulta, possa entrar em contato e ir trabalhando.
Mas as pessoas muitas vezes chegam, né, já no finalzinho, mas é no finalzinho mesmo da prorrogação do jogo. Ou seja, falta segundos para acabar e não tem mais nem um minuto a mais. Aí a pessoa chega no consultório buscando uma ajuda, pelo amor de Deus, né? Então a gente está, infelizmente, acostumado a esperar o copo transbordar. Então eu tenho aqui um copo cheio d'água. Quando a água, né, eu não vou tirando as gotas que não servem mais. Por isso que o copo transborda. A última gota que entra, que transborda o copo, ela não é responsável pelo transbordamento do copo. Aquela situação que eu estou vivendo hoje, que me provoca esse mal-estar e essa expressão emocional desequilibrada, não é responsável pelo transbordamento e pelo conflito e pelo mal-estar. É o acúmulo de gotas que não são necessárias mais. É o acúmulo de dores emocionais que eu não olho, que eu boto para debaixo do tapete, que eu esqueço, né? Que eu arranco da minha memória, que naquele primeiro momento é super importante. Isso mesmo? Aproveitar e beber uma água. Acontecer e aí vai transbordar. Então não é a gota que transborda, é o acúmulo de gotas, é o acúmulo de situações que eu deixo pra lá, que eu não quero ver, que eu olho depois. E aí essas feridas, essas dores emocionais, elas não vão cabendo dentro da gente, vão inchando, a gente vai ficando lotado. Então, quando a gente se fala de compulsão alimentar, como a gente fala da forma como a gente se alimenta, da comida mesmo, física, como eu falei no início dessa live, né? Porque tem uma falta, eu tô precisando, tô sentindo que meu corpo precisa de nutrientes para poder viver, para poder se movimentar, funcionar. Mas muitas vezes a gente pega esse alimento físico e usa ele nesses lugares. Só que e aí vamos fazer, sei lá, uma bariátrica da vida, mas não trabalha os padrões mentais, os sentimentos, os pensamentos, esses conteúdos que estão ali internalizados há anos, desde lá da minha origem e quiçá lá de outros tempos, outroras. Então, gente, nós não estamos nascidos no planeta Terra como raça ser humano para brincar de viver. Brincar é muito gostoso, se divertir é maravilhoso, sentir prazer é necessário, mas também é importante olhar a dor, porque eu sou a única que posso aprender a transformar a minha dor. Quando eu olho para ela, eu tenho a possibilidade de me libertar dela. Quando eu nego, quando eu não olho, quando está oculto, eu fico preso na dor. As constelações familiares, por exemplo, elas são maravilhosas nesse sentido de mostrar aquilo que está oculto no sistema, aquilo de dor que eu carrego pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu sistema. E aí eu vou replicando, só que eu não tenho consciência e conhecimento disso. Por isso que a constelação é importante, porque ela traz à tona isto que está oculto, uma dinâmica oculta que eu me vinculei, que eu me liguei, uma dor que eu carrego. É o amor que adoece. Tem até uma live que eu já falei sobre isso também, posts que eu já falei sobre isso, sabe? É a dor que adoece, o amor que adoece, e não o amor que liberta. Então, olhar para a fome, primeiro eu preciso saber responder quais são as minhas fomes emocionais. Além da comida, o que mais que me falta, que eu sinto falta? E o que eu faço com essa falta que eu sinto? Eu vou responsabilizar então o outro? Vou responsabilizar o externo, a minha pele que está envelhecendo? Sei lá. Então, o trabalho de autoconhecimento profundo, ele é o único capaz de me proporcionar esta resposta das minhas fomes emocionais. Ou, talvez, de me ajudar, me facilitar a trabalhar com essas fomes que talvez eu as tenha conhecido em mim. Que eu as tenha, consciente. Que eu tenha dado um nome. Então, gente,
É tão importante a gente entender que tá tudo dentro de nós, guardadinho, naquele lugarzinho chamado inconsciente, que é um oceano gigante, cheio de mistérios, de lugares não navegados. E como é desesperador saber que a gente pode acessar aqueles lugares. É igual quando a gente entra, a metáfora quando a gente entra da história, né, de entrar na gruta, né, numa caverna. Uma caverna, quando a gente fala em caverna, em gruta, a gente imagina algo escuro, e realmente é. E aí eu tô ali, né, me lembra daquele episódio, daquelas crianças que ficaram presas lá dentro com o professor, que era de meditação, não me lembro mais o que era. Mas era uma história dessa, vocês devem saber melhor do que eu, da minha memória. E aí, o professor, o adulto que estava com eles, colocou eles para meditar. E eles conseguiram entrar em contato com a própria luz interna. E não deu chabu. Todos foram salvos. Imagina se eu entro na caverna ou numa gruta e eu olho para aquela escuridão e eu quero arrancar aquela escuridão de mim. Só que ela está lá dentro de mim, ela é de verdade. Ela não é de mentira. E quanto mais eu quero arrancar essas dores emocionais que nós carregamos, quanto mais a gente quer eliminar, mais elas afloram, mais fica escuro. Se eu começo a respirar, se eu entro em contato com a minha respiração, se eu começo a fazer uma meditação, a começar a acolher os pensamentos, a acolher as emoções, tá, eu te aceito, você faz parte de mim, sem querer eliminar, sem querer excluir, sem querer jogar fora, a paz pode vir, porque eu tô entrando em contato. E aí, a minha vista começa a acostumar com a escuridão. E eu começo a enxergar. Ou seja, se eu aceito e me proporciono entrar em contato com esses conteúdos dolorosos, no meu tempo, devagar, com recursos profissionais sérios, eu vou podendo perceber essas dores, essas fomes emocionais, eu vejo o tamanho do buraco que tem e eu vou preenchendo com aquilo que é para ser preenchido. Se eu tenho que me alimentar com os nutrientes X, Y, Z, não adianta eu comer só o alimento X, porque o Y, Z vai faltar no meu corpo e isso vai vir em forma de doenças, de sintomas, de déficits. Por isso uma alimentação adequada, equilibrada, viva, né? E aí eu vou nutrindo o meu corpo daquilo que ele necessita. E aí o meu estado de bem-estar, ele se instala. Então, quando eu me permito acessar a dor emocional, a fome emocional, dar um nome, trazer um entendimento e ir buscar da onde ela vem e poder fazer essa transformação, eu me liberto, porque eu, adulta, me responsabilizo por essas carências, essas dores que eu trago lá dentro de mim através da minha criança e da minha adolescente. Talvez, né, experiências na minha vida jovem e ali ficou um trauma, ficou algo que ficou paralisado e eu agora com 50, né, tô aqui emperrada. Então, gente, como é importante a gente entender que essa fome emocional, ela vem das faltas. E o quanto é importante a gente buscar essa libertação, nos autorresponsabilizando por nós. Porque também é muito fácil, sabe? Porque eu tô aqui percebendo, me dando conta de que eu repito um padrão da minha mãe ou do meu pai. Nasci deles, né? Então, eu repito. E fico na minha zona de conforto, repetindo o padrão, me prejudicando ali, me prejudicando aqui. Mas tem uma justificativa, né? Veio lá do meu pai, da minha mãe, ou de um ou de outro. E tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Porque veio deles, ok. Mas eu posso me permitir, me autorizar a fazer diferente. Aceitando como eles foram, porque eles fizeram o que eles puderam, da forma que deram conta. Agradecendo a vida que recebi, porque isso é o suficiente, e fazer algo de bom com a minha vida a partir de agora. Eu é que preciso entender o que eu quero, como eu quero, de que maneira. Eu é que preciso trazer
Que tipo de alimento eu necessito agora, nesta experiência, nesta situação? Qual é o alimento que vai me nutrir, que vai me dar a sensação de bem-estar? Quantas vezes a gente come, se alimenta de comida física, né? E a gente está satisfeito, mas está faltando. Ainda não tá bom, tá faltando alguma coisa. Esse tá faltando alguma coisa, será que é a fome física ou é uma dor, uma ferida emocional? Né? E a comida tem muito esse papel, né? Assim como outras coisas que nós colocamos na nossa vida. Então, gente, a live de hoje veio para dar esse alerta da gente poder compreender que tipo de alimento eu preciso buscar para saciar a minha fome emocional. Então, de que eu tenho fome emocional? Quais são as minhas fomes emocionais? E qual é o alimento, metaforicamente falando, que eu preciso para saciar esta fome? E não colocar em lugar, e não projetar em coisas e pessoas, porque essa fome ela só vai aumentando. Às vezes ela vai ficando tão gigante que eu quero devorar pessoas, situações, eu mesma, né? Então, para que a gente não se torne devoradores da nossa própria alma, que a gente possa aprender a ser nutridores da nossa própria alma, é importante que a gente se abra para compreender, entender e trazer para a nossa consciência que faltas a gente carrega, né? E o que a gente precisa fazer para suprir essa falta. Muitas vezes é tão sutil que não há nada físico capaz de supri-la. Uma falta de um pai, uma falta de uma mãe, de um carinho, de um reconhecimento, de um amor que talvez eu não tenha tido como criança, porque pais adultos que foram imaturos, que foram ausentes, que foram desconhecidos, fica um buraco aqui dentro. Minha criança cresce cheia de ânsias. E aí eu, adulta, preciso acolher esta minha criança. Parar de delegar isso para o externo. Deixar lá papai e mamãe em paz e trazer aquele pai interno, aquela mãe interna para suprir essa falta. Então, aconselho a vocês, né, a ler a parte que falta e a parte que falta Encontro Grande O. É um livro super rápido de ler e super profundo, que fala desta falta, né? A jornada aqui desse círculozinho lindo, né? E o quanto que a gente precisa se colocar nesse lugar de o que eu preciso fazer para me alimentar, me nutrir. Só eu, como adulta, posso fazer isso por mim. E quando nós nos disponibilizarmos para esta tarefa, vamos ver menos conflitos, menos brigas, menos doenças psíquicas por aí. E físicas também. E isso é o que eu venho, né, desejando, clamando, sonhando, orando, mantando para o universo. Mais profissionais que possam trabalhar assim, mais pessoas disponíveis para poder acreditar neste trabalho e diminuir um pouco estas dependências, né, de comidas, de remédios, de pessoas, né, de coisas, de relações, de trabalhos, tá? E fica aí o convite para quem quiser participar desse workshop, que dia 8, na quinta-feira à noite, faremos eu e Elaine Poltronieri sobre o sucesso na profissão. Vai estar amanhã aqui postado para vocês, vai ter o link lá de inscrição. Lá no Instagram dela ela já postou, eu só ainda não postei no meu. Participem, tem, né, um número limitado de pessoas aí para participar e a gente vai trabalhar justamente faltas, né? Justamente exercícios sistêmicos para poder entender e começar a ter sucesso, né? Porque quando a gente tem sucesso, a gente se sente tão bem, tão preenchido, tão nutrido. E importante também lembrar para todos vocês que semana que vem não estarei aqui na terça-feira fazendo a live, tá? Nós vamos pular uma semaninha para ter a live só na outra, que eu vou estar com um compromisso aqui que eu não tenho como não ter-lo, tá bom? E aí a gente se vê daqui a uma semana, mais uma semana, sei lá quantos dias. Vocês entenderam, né? Semana que vem não tem, só na segunda semana de setembro.
tá? Beijo no coração de todos vocês, gratidão aqui, meu coração se enche de amor. Isso é algo que me nutre, que me alimenta a alma. Falar, poder trazer conteúdo, poder trazer informação, né? Me nutre, né? Isso me alimenta. Às vezes eu não tenho nem fome, sabia? Depois para almoçar. Agora eu vou atender, depois quem sabe lá pelas 3 eu almoço. Porque eu me nutro, eu me sinto alimentada quando eu estou a serviço, né, das pessoas, né? É isso. Então, até a outra semana, sem ser a próxima outra. Beijos no coração e gratidão pela presença de vocês todos aqui e de vocês que estão me assistindo depois. Tchau, gente. Gratidão.